Lucas 9, 57 a 62. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: Segue-me. Ao que este respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Neste texto nós vemos Jesus claramente a dar um ensino sobre o que significa segui-lo, o que significa ser seu discípulo. E esse ensino foi feito usando três pessoas, três homens, que responderam a Jesus de forma diferente. O primeiro homem, ele disse que ele disse que seguiria a Jesus para onde quer que ele fosse. Ao que Jesus respondeu, dizendo que as raposas têm covis, os aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Já o segundo homem, o outro, foi Jesus que lhe disse: Segue-me. E ele respondeu a Jesus, talvez porque tivesse ouvido o primeiro, aquilo que Jesus disse ao primeiro. Ele disse: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe disse: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E o terceiro homem, outro também, ouvindo talvez aquilo que Jesus disse aos outros dois anteriores, disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ao que Jesus respondeu: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O primeiro homem, ele não tinha a noção do custo que existe em seguir a Jesus, porque seguir a Jesus implica um custo. E por isso Jesus ele levantou aqui algumas barreiras, não só aqui, mas em outros textos nós lemos que Jesus levantou barreiras para que ninguém o seguisse de ânimo leve. Porque seguir a Jesus tem implícito algo mais do que um momento, mais do que uma circunstância. É uma decisão que implica toda a vida. É algo que tem continuidade para toda a nossa vida. E o primeiro homem, ele provavelmente, e Jesus sabia, ele não estava disposto a deixar o seu conforto. Por isso Jesus lhe disse que segui-lo implicava não ter o conforto que provavelmente ele esperaria ter, mesmo seguindo Jesus. Ao segundo homem foi Jesus que o chamou, mas ele, provavelmente ouvindo o primeiro, ele disse que queria primeiro sepultar o seu pai. Não é que o pai tivesse morrido naquele momento, porque se fosse assim ele não estaria ali, mas porque ele queria receber a herança e ter os recursos. Então, o seu coração ele estava mais nas riquezas. Ele queria as riquezas e depois Jesus viria em segundo lugar. O terceiro homem, ouvindo os outros dois provavelmente, ele disse que queria despedir-se dos que estavam em sua casa. Então, tem a ver com pessoas. Aquilo que estava a impedir deste homem seguir a Jesus eram os seus familiares, os que estavam em sua casa. Seguir a Jesus não é uma decisão que possa ser tomada de forma leviana ou precipitada, de forma emocional, nem sequer consequência de um apelo que é feito em que existe mais ou menos emoção.
Porque seguir a Jesus implica deixar aquilo que nos é confortável. É sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Seguir a Jesus implica confiar nele, 100% nele, e não nas nossas capacidades e riquezas. E estas riquezas para cada um são diferentes. Então, implica confiar apenas em Jesus e nada mais. Seguir a Jesus implica amá-lo mais do que qualquer outra pessoa. Seja os nossos familiares, pelo afeto, pelo amor que lhe temos, seja até pelo interesse que temos que gostem de nós e nos apreciem. E por isso queremos a apreciação das pessoas. E se isso estiver em primeiro lugar, nós não podemos seguir a Jesus. Então implica amar Jesus acima de todos. Seguir Jesus é como Ele quer ser seguido. Quem define como devemos seguir a Jesus, e este texto aqui nos dá pistas sobre isso, seguir a Jesus é como Ele define, e não com as ideias que nós possamos ter de como devemos segui-lo. Este texto nos indica claramente que seguir a Jesus implica sair da nossa zona de conforto, confiar apenas nele e amá-lo a ele acima de todas as outras pessoas.